Fala família, vamos começar aqui mais um Biomotion Cast. A gente está no nosso terceiro episódio e eu tô com um convidado muito especial, um cara que eu gosto muito, um amigo, né? Um cara que é referência em cirurgias de ombro, que é o Dr. Leandro De Simone, né? Muito prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Bruno. Obrigado, amigos. Vamos bater um papo aí que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor e nós vamos aproveitar bastante o dia de hoje. Bom, e antes da gente começar esse nosso terceiro encontro aqui no Biomotion Cast, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Primeiro, quero agradecer a Souza Gomes, a maior imobiliária da região e uma das maiores imobiliárias do país. Bom, então se você que quer comprar sua casa, quer alugar um imóvel, vai no site da Souza Gomes ou então, ainda melhor, acesse o aplicativo da Souza Gomes. É um aplicativo super intuitivo, onde você vai conseguir achar a casa, o apartamento, o local que você deseja morar, o local dos seus sonhos. Pode passar lá que eu tenho certeza que você vai encontrar o local onde você quer morar, quer construir sua família, quer passar o resto da sua vida. Enfim, passa lá que você não vai se arrepender. Eu gostaria de agradecer também a Mega Vale Cosméticos, uma das maiores empresas relacionadas a cosméticos aqui no Brasil, tá? Lá você encontra os melhores produtos de beleza, de cuidados pessoais, dentre outros que você pode pesquisar. Você pode entrar no site da Mega Vale, enfim. Tem Mega Vale aqui em Juiz de Fora, tem Mega Vale em São Paulo, enfim. Tem Mega Vale espalhada por muitas partes do Brasil. Não deixa de passar por lá que você não vai se arrepender. Por último, eu gostaria de agradecer imensamente a Farmácia Cavalieri, uma das maiores farmácias e mais respeitadas da cidade de Juiz de Fora. Lá você encontra suplementos, lá você encontra manipulados e, além disso, a Farmácia Cavalieri não é só farmácia não, tá? Eles têm o Laboratório Cavalieri. Você precisar fazer exame de sangue, exame de urina, enfim, qualquer tipo de exame que for solicitado, você encontra lá no Laboratório Cavalieri, tá? E além disso, para o nosso convidado de hoje, Dr. Leandro, vai receber um Whey Protein da Sanavita, que é vendido lá na Farmácia Cavalieri, um produto de extrema qualidade, tá? Tem um teor de proteína aqui de 22 gramas por dose. Então, meu amigo, toma aqui para você, tá? Você merece um produto como esse, um produto de excelente qualidade, tá? Cara, eu tô muito feliz de ter você aqui, porque houve uma época que eu estudava muito ombro, sabe? No meio da faculdade ali, eu tive um probleminha no ombro e acabou que eu me dediquei a estudar ombro por um determinado tempo, né? E aí fiz muitos cursos e tal. Então é uma articulação que eu gosto muito, né? Junto com a temática que eu também amo de paixão, que é também a que deu origem ao nosso podcast, que é a biomecânica, né? Então, cara, pô, tô muito feliz mesmo de ter você aqui. Obrigado por você ter aceitado esse convite, né? Você não hesitou em momento nenhum, não atrasou em responder, enfim, eu estou realmente feliz de ter você aqui para a gente trocar essa ideia que eu acho que vai ser muito enriquecedora, né? O ombro, a gente tem muita coisa para falar sobre ele, muitos mitos para serem quebrados, né? Como a gente já estava conversando até antes mesmo do podcast começar, né? Tem muita coisa que a gente ouve, muita coisa que a gente deixa de fazer por algumas informações equivocadas que são passadas, e eu acho que hoje, muita gente que vai ver esse podcast vai acabar entendendo o que de fato deve fazer e o que não deve fazer, ou os cuidados que deve ter. Tá? Então, brigadão mesmo. Bruno, eu que agradeço. Eu sou suspeito para falar, né? A gente fez a nossa especialização em ortopedia e traumatologia, que é uma especialização que a gente estuda todas as áreas do corpo, todas as articulações, parte óssea, parte muscular, parte ligamentar, parte tendinosa, mas em especial eu sempre gostei durante a parte acadêmica da parte de ombro e cotovelo. Por isso que depois da minha especialização em ortopedia e traumatologia, eu fiz uma nova especialização e trabalhei um ano só com a parte de ombro e cotovelo, cirurgias, parte clínica, parte de tratamentos de reabilitação. Então é uma área muito especial e eu acho que nós vamos aproveitar muito o dia de hoje e principalmente quem está assistindo vai gostar bastante do nosso bate-papo. Ah, e além disso, hoje nós temos uma participação especial aqui dentro do espaço aqui do podcast, né? Que é a minha senhorita, minha noiva, minha rainha, doutora Ellen Fernandes,
Essa que manda em tudo, nutricionista, né? Essa que manda em tudo. Ela é que manda no Bruno, tudo. Manda em tudo. Manda em tudo. O podcast é dela. Eu tô aqui como figurante, é ela que coordena tudo, tá? É isso aí. Bom, Leandrão, cara, a gente sabe que existem alguns mitos, né? Algumas indicações que são feitas através de próprios profissionais, né? De alguns próprios profissionais que passam algumas orientações para determinados pacientes. Eu acho que isso vai ser legal da gente já começar comentando sobre isso. A gente estava até comentando antes do podcast, né? Sobre orientações de lesões no ombro que acabam acontecendo e o paciente ele vai para um determinado médico, né? Um ortopedista. E muitas vezes, né, isso não são casos isolados, muitas vezes acontece de um indivíduo que é completamente ativo, que pratica esportes, indivíduo saudável, completamente saudável, muitas vezes novo, recebe uma orientação de que ele deve parar de praticar o esporte que ele realmente ama. Faz sentido isso para você? Assim, Bruno, não faz nenhum sentido. Não sei se as pessoas sabem, mas a articulação do ombro, ela é a segunda queixa mais importante de dor na ortopedia. A gente só perde para dor lombar, que é muito frequente. Então, assim, a nossa especialidade, ela tem um atendimento bimodal. O que é um atendimento bimodal? A gente atende tanto o paciente jovem quanto o paciente mais idoso, acima dos 60 anos, em diferentes indicações. Então, assim, o paciente jovem ele tem muita indicação, às vezes com traumas, acidentes de alta energia, crossfit, jiu-jitsu, lesões em geral, né, de esportes praticados. E o paciente mais idoso, devido às lesões degenerativas e às quedas associadas. Então, assim, se você, no caso que você está me apresentando aqui, o paciente mais jovem, por exemplo, paciente ativo, chega no nosso consultório com uma dor no ombro, cara, a função do médico, primeiramente, é examinar o doente e ver o que está acontecendo. Então, a gente vai fazer um diagnóstico clínico. Então, o médico ele tem que sair da cadeira dele, levantar, encostar no paciente, que às vezes não acontece muito isso, né? Examinar o doente, fazer o que a gente chama de anamnese, escutar o que o doente fala. Beleza, depois que você faz a anamnese, examina o doente, aí você pode indicar algum exame complementar. Sempre lembrar, o exame é complementar, ele nunca é diagnóstico. Porque eu já peguei de tudo que você imagina. Tipo assim, eu já peguei exame trocado, ombro trocado, exame que não era do paciente, ou o exame que tinha uma lesão, mas o paciente ele não tinha queixa sobre isso. Então, no exame clínico, você muda a sua conduta, tá? Com isso, você, examinando o doente, vendo o exame, você monta na sua cabeça uma análise cronológica de possíveis patologias. Com isso, você identifica a patologia e você trata a patologia. Só que não é função do médico falar para o doente que ele deve ou não deve fazer certo tipo de esporte. Entendeu? Não é função nossa. A gente não é pai de ninguém. A minha função é orientar o que certo esporte vai causar. Então, assim, a gente sabe que o crossfit, o jiu-jitsu, algumas lutas em geral, elas podem causar muitas lesões no ombro, tá? E a minha função é orientar o paciente algumas formas de diminuir o impacto dessa lesão, então diminuir dores, de alguma coisa que ele faça que diminua esse impacto de lesão, mas nunca você não pode praticar certo tipo de esporte. Isso não é função do médico. A função do médico é dar condições para o doente ou para o paciente praticar o esporte que ele deseja. Essa é a nossa função. Então, eu tenho vários pacientes operados em tratamento que fazem jiu-jitsu. A vida do cara é jiu-jitsu, entendeu? Então, imagina eu chegar pro cara e falar assim, cara, você não pode fazer jiu-jitsu. Isso é um absurdo. Se você for num médico e falar isso, cara, você tem que correr desse médico. A minha função não é essa. A minha função é dar condições pro ombro dele para ele praticar o jiu-jitsu. Só que eu também tenho que orientar, eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que chegar para ele, cara, o jiu-jitsu pode causar isso, isso e isso. Se te pegarem num golpe de jiu-jitsu, numa chave de braço, alguma coisa, você tem que bater. Não pode ser herói. E senão você pode lesionar certo tipo de coisa. Mas eu tenho que dar condições para ele poder praticar
o esporte que ele deseja. Perfeito, cara. E eu acho isso muito importante de ser dito, até por isso que eu comecei o podcast com essa pergunta, né? Porque a gente sabe realmente, né, que às vezes a audiência ela vai caindo um pouco ao longo de qualquer vídeo, né? Quando o vídeo é um pouco mais longo, e o podcast ele é realmente um formato que possui informações mais robustas e por isso ele precisa de ser um pouco maior, para que as pessoas entendam que, cara, uma lesão, quando você vai em um determinado médico, um fisioterapeuta, ou também você está ali com o seu profissional de educação física, eu acho que todos nós que lidamos com movimento, com o corpo humano de modo geral, cara, essa coisa de você proibir, né, como se fosse uma sentença de que aquele cara não pode ou aquela moça não pode praticar mais determinado esporte, eu acho isso sinceramente um absurdo. Primeiro, por conta também de aspectos biopsicossociais, né, que dependendo da pessoa que é apaixonada por determinado esporte, que é apaixonada por aquela determinada tarefa que ela faz e você sentenciar que ela não pode mais fazer aquilo, isso pode ter uma repercussão muito negativa na vida daquela pessoa, e não só dela, mas também de pessoas ao redor dela, né? Então, por exemplo, pegando uma outra característica de dor na coluna, né? A gente ouve muito falar, você não pode mais agachar, você não pode fazer um agachamento dentro da academia, porque você vai lesionar ainda mais, vai piorar ainda mais a sua lesão, e isso acaba refletindo num aspecto de cinesiofobia, onde esse indivíduo vai ter medo de se movimentar, medo de fazer determinados movimentos, e isso também vai refletir naquelas pessoas mais próximas dele, onde ele vai deixar de fazer tarefas simples do dia a dia para solicitar, para demandar mais daquelas pessoas que estão ao redor dele, para fazer aquilo que não vai mudar em nada nas características dele, vai tirar a funcionalidade desse indivíduo, e dependendo do esporte, voltando para o ombro, esse indivíduo, cara, que é um lutador, esse indivíduo que, sei lá, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, ou, enfim, seja a tarefa que for que demande muito do ombro, você tirar isso dele pode gerar uma cascata que leve à depressão. Com certeza. Né? Então, eu acho que nós, profissionais da saúde, a gente tem que ter muito cuidado na forma de falar com esse sujeito, né? Como que você vai expressar que ele deve tomar cuidado em realizar aquele movimento e não sentenciar que ele jamais poderá realizar aquilo novamente. Eu sou um caso que, né, já te contei ali antes do podcast, que eu recebi uma notícia que eu não poderia mais lutar, né? E, cara, aquilo para mim foi um choque, né? Foi algo que eu sempre fiz desde novo. E alguém virar para você do dia para a noite por conta de uma hérnia de disco e falar que você não pode mais fazer determinada atividade, realmente é algo muito frustrante, né? E complementando o que você está falando, Bruno, eu não sei se quem está assistindo o podcast sabe, as hérnias de disco, tipo assim, tem paciente que chega para mim e fala assim, eu tenho hérnia de disco. Cara, a hérnia de disco não é uma sentença de morte, entendeu? Sabe-se que 90% das hérnias, elas são reabsorvidas em 6 meses. Então, assim, 9 entre 10 pacientes que chegam no seu consultório, que são sentenciados, que têm hérnia de disco, eles já melhoraram, entendeu? E a hérnia de disco, ela tem diferentes padrões. Tem hérnias de disco que comprimem a medula, tem hérnias de disco que comprimem raízes específicas que saem da coluna lombar. Então, assim, tem que fazer um estudo e ver qual que é o tipo de hérnia, se tem indicação ou não de cirurgia, se tem indicação ou não de reabilitação, e não sentenciar o cara, você não pode praticar um certo tipo de esporte porque você tem hérnia de disco. Às vezes ele nem tem mais. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, é legal isso que você trazer aqui pra gente, isso, porque é uma queixa muito comum, como eu disse no início, é a queixa mais comum da ortopedia, a dor lombar, que englobam as hérnias de disco, não é só a hérnia de disco, causa dor lombar, claro, mas assim, o mais importante é ver irradiação, localização da dor, aonde que essa hérnia está e se ela está presente mesmo após um período de tratamento. Existe também a questão do indivíduo ter a hérnia e ser completamente assintomático. Às vezes ele tem e ele nem sabe Com disso. certeza. Né? E aí, de repente, vai fazer um determinado exame, alguma coisa, fez lá uma ressonância, você tem uma hérnia. A partir desse momento, dependendo do que for dito para esse sujeito, ele vai ser rotulado e aí sim ele pode começar a, de fato, sentir determinados incômodos de uma forma, apenas por um aspecto
psicológico, biopsicossocial ali, que vai influenciar muita coisa, né? É uma cascata que a gente tem que ter muito cuidado na hora de comentar isso com o paciente. Né? Tem um trabalho que mostra, Bruno, que 50% das pessoas acima dos 40 anos, elas têm hérnia de disco assintomático. Uhum. Então, assim, às vezes, depende de um tratamento, de um exame clínico muito bem feito do médico, para saber se a origem da dor é da hérnia de disco ou não. Uhum. Porque não adianta. Às vezes tem um médico que pede muito exame, ou o médico que não examina o doente, ou o doente que já chega ao médico com um diagnóstico formado. Eu tenho hérnia de disco. E aí, às vezes, na correria, o médico vai, então vai fazer uma fisioterapia, vai fazer uma reabilitação na academia e tal, ou então, você não pode fazer academia, mas às vezes a origem da dor nem é da hérnia de disco, mostrando que 50% das pessoas acima dos 40 anos apresenta hérnia de disco assintomático. Perfeito, Entendeu? perfeito. Cara, e, bom, voltando ali pro ombro, né? Você que é um cara que é, cirurgião, saca muito do negócio já, Obrigado. né? Não sei quantas, nem o número total de pessoas que você já deve ter atendido, né? Mas você tem muita experiência no ramo, você é uma referência, principalmente aqui dentro da cidade, todo mundo te conhece. Quais são as lesões mais comuns do ombro que você recebe? Tá. Assim, Bruno, como eu disse para você, o nosso atendimento ele é bimodal. A gente atende pacientes de 20, 30 anos, tá? Que tem algumas lesões específicas, que eu vou te falar. E pacientes acima, claro que atende também 30, 40, 50, mas mais especificamente entre 20 a 30 anos e acima dos 60 anos. Esses pacientes eles têm lesões diferentes. Por quê? Por causa da anatomia, tá? A anatomia do ombro ela é complexa, o ombro é a articulação mais instável do corpo. Então, assim, o cotovelo tem 4 movimentos: flexo, extensão, prono-supinação. Sei lá, os dedos têm 2 movimentos: flexo, extensão. O ombro tem flexão, extensão, rotação externa, rotação interna, abdução, abdução, rotações. Então, assim, é uma articulação. Articulações. É uma articulação muito instável. Por isso, ela é muito complexa e pouca gente opera. Então, na cidade nós temos poucos cirurgiões de ombro. E, então, é uma articulação muito instável e ela requer uma biomecânica. O paciente tem que ter uma biomecânica do ombro muito preservada, entre aspas. Por que entre aspas? Porque a musculatura tem que estar em dia, a parte ligamentar tem que estar em dia, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas as lesões mais comuns são 2. No paciente jovem, até os 30 anos, as instabilidades. Então o paciente ele teve um trauma, geralmente pode ser traumático ou atraumática, mas a mais frequente, o paciente teve um trauma e por acaso ele luxou o ombro saiu do lugar. Então luxação do ombro não é que às vezes o paciente mais leigo pensa, eu tive uma contusão no braço e eu luxei. Não, isso não é verdade. A luxação, ela tem que ter o ombro, ou o cotovelo, ou o punho, ele tem que ter saído do lugar. Então ele perde a conectividade da articulação. Isso que é o termo luxação, né? O ombro saiu do lugar. O que a população mais leiga fala é, eu tive uma luxação no ombro, tipo, teve uma contusão, né? Então é bom a gente colocar os termos técnicos aqui. Então, o paciente até 30 anos, a lesão mais comum é a luxação do ombro. O paciente, por algum motivo, teve um trauma, caiu e o ombro saiu do lugar. Com isso, ele tem uma lesão ligamentar do ombro. Então, tem um ligamento na parte anterior do ombro, que chama ligamento glenomeral inferior, banda anterior. Esse ligamento ele é lesado e o paciente fica com uma instabilidade anterior. Ele fica com um movimento, às vezes ele vai fazer um movimento, o ombro sai do lugar. Então o primeiro episódio é traumático e depois ele pode ter vários episódios atraumáticos. Então ele teve um episódio traumático, rompeu o ligamento. Depois o ombro fica saindo do lugar de maneira consequente e várias vezes. Essa é a lesão mais comum no paciente jovem. No paciente idoso, pelas lesões degenerativas associadas a uma predisposição genética, eu falo que a lesão do ombro no idoso ela é igual catarata. Por quê? Porque todo mundo vai ter. Uns antes, outros depois. Quem tem catarata, entre aspas, com 50 anos,
é o cara que tem a genética para ter a catarata aos 50 anos. Uhum. O cara que tem 90 e não tem catarata é porque a genética dele é para ter catarata aos 100. E ele não chegou lá ainda. Uhum. E quem morreu e não teve catarata é porque morreu antes de ter catarata. Entendeu? Então todo mundo vai ter lesões degenerativas. Osteoporose, artrose, catarata, lesão do manguito rotador, diversas lesões. Só a genética vai dizer para você, a sua genética lá na combinação seu pai e sua mãe e a cascata genética, vai dizer se você vai ter aos 50, 60, aos 70, 80 ou você vai morrer antes e não vai ter. Então a lesão mais comum no idoso é a lesão do manguito rotador. O manguito rotador é um conjunto de tendões que estabilizam a articulação do ombro. Então, diferente do que as pessoas acham, o manguito rotador ele não serve para levantar o braço. Tá? Quem levanta o braço é o deltoide. Você é um cara da biomecânica, você sabe. O manguito rotador ele serve para estabilizar a articulação e fazer a rolagem da cabeça do húmero na glenoide para levantar o braço. Então, às vezes, o paciente que tem a lesão do manguito rotador, ele consegue levantar, mas ele não faz a rolagem. Uhum. Então, ele levanta o braço em 70, 80 graus. Perfeito. Tá? E é muito comum e é muito prevalente no paciente idoso, acima dos 60 anos, a lesão do manguito rotador. Perfeito. Cara, isso que você falou em relação à genética, né? Eu acho que é importante o pessoal saber disso, porque né, muita gente hoje está jogando fatores genéticos completamente no lixo. Não, genética não tem nada a ver com isso, né? Genética não sei o quê. Outro dia, um assunto completamente diferente, né, onde eu falei no Instagram, em um post, que eu citei que, cara, se você quer ser um Mr. Olímpia, você só vai ser um Mr. Olímpia se a sua genética permitir. Claro. Né? E aí veio a galera do empirismo, que é isso não existe, que não sei o que e tal, né? E, cara, o cara quando nasce com uma determinada estrutura, nitidamente, você já vê uma criança diferente, como, pô, se você for buscar na internet, tem umas crianças com uma panturrilha absurda, né? Que você olha para aquela criança e fala assim, cara, não, isso aí, se esse menino treinar, começar agora e se dedicar, isso aí vai virar um monstro. Né? Então a genética, sim, ela tem uma importância que é fundamental. No entanto, o treinamento, ele é capaz de, mesmo com a genética, como por exemplo, né, pai e mãe diabético. Cara, a sua chance de ter diabetes é grande. Absurdamente grande. Né? Agora, você quando se cuida, né, se alimenta bem, se treina, você consegue retardar um pouco mais a chance disso acontecer. Né? Isso funciona também para o ombro? Assim, para o ombro também funciona como todas as doenças genéticas. Eu tenho não é um artigo propriamente dito, mas um estudo que eu já li em algum momento da minha vida, que dois irmãos univitelinos, então tem a mesma genética, eles foram separados ao nascimento, e um foi criado de um jeito, o outro foi criado do outro, tá? E os pais apresentavam um certo tipo de doença genética, e um desenvolveu e o outro não. Então, assim, a genética é muito importante. Ela decide muitas coisas e, às vezes, a doença ela acontece pela genética, mas os fatores ambientais são muito importantes também. Então, assim, você tem a genética para ter diabetes. E a diabetes ela vai manifestar em você a partir dos 50 anos. Beleza? Seu pai e sua mãe aconteceu isso, você tem a genética, seu avô, avó, dos dois lados, tem a genética positiva para você ter a diabetes. Só que se você tem uma vida regrada, você faz atividade física, você se alimenta bem, você não fuma, não tem bebe socialmente ou não bebe, e tem uma vida de come bem e faz o que tem que ser feito, provavelmente você vai ter o diabetes ou não vai ter mais velho, entendeu? Às vezes quando você tiver uma lesão muito degenerativa, você tiver muito prevalente a diabetes no seu corpo, você pode ter o diabetes, mas você tem uma possibilidade de não ter. Então, os fatores ambientais, eles são muito importantes também. E a genética é mais importante, mas os fatores ambientais também são muito importantes. No ombro também
é muito frequente e a gente consegue resolver também com os fatores ambientais. Perfeito. Cara, você chegou a tocar num ponto em que você diz que. Rapaz, agora me fugiu a pergunta aqui, me deu um branco. Mas, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar, eu te faço essa pergunta novamente. Cara, e assim, pensando numa questão de pessoas com características anatômicas que mais apresentam lesões, né? A gente tem algumas características anatômicas que desfavorecem fatores mecânicos habituais que você tem que fazer no dia a dia, atividades do dia a dia. Quais são os fatores anatômicos que podem interferir negativamente e te geram mais problemas, por exemplo, né? Mas te dão mais trabalhos dentro do consultório? Bruno, legal você fazer essa pergunta. Você é um cara estudioso. Eu nem imaginava que você ia me fazer essa pergunta, porque é o seguinte: a gente tem no ombro, a gente está falando mais de ombro aqui, mas a gente vai falar de tudo, mas também mais específico do ombro. A gente tem no ombro um negócio que chama Critical Shoulder Angle, que é o ângulo crítico do ombro, sabe? Esse ângulo crítico, de acordo com a morfologia do acrômio, que é um osso que tem no ombro, você pode ter uma lesão ou outra. Então, se o paciente tem um ângulo crítico de certo tamanho, ele é mais prevalente para ter artrose do ombro. Se ele tem um ângulo crítico de outro tamanho, ele é mais prevalente para ter lesão do manguito rotador. Claro que vários fatores vão ser envolvidos nisso. Não é só o ângulo crítico, tá? Que é medido num raio-x, às vezes até na ressonância dá para fazer, mas mais no raio-x. E esse ângulo, ele pode, mostrar que o cara tem uma chance maior de ter artrose ou ter lesão do manguito rotador, por vetores de força, entendeu? Perfeito. De acordo com os vetores de força, o paciente ele pode ter mais artrose ou mais lesão de manguito rotador. E os fatores ambientais que vão decidir, genética, fatores ambientais, se o cara faz atividade física ou não, algumas coisas assim. Mas isso mostra pra gente, fatores anatômicos, que você disse, que o paciente vai ter mais artrose ou mais lesão de manguito rotador. É legal você falar sobre isso. A gente tem, né, os tipos de acrômio, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, né, e é muito associado, né, os problemas de impacto, né, tanto nos tipo 3 e tipo 2, né, o tipo 1 a gente... Mas são mais raros também, né, de acontecer esses casos anatômicos. Falar sobre isso. Eu acho que é legal falar, porque às vezes esse sujeito ele tem lesões subsequentes no ombro, mas ele não tem noção de que há uma má formação daquele acrômio, né? E que isso pode estar afetando. Às vezes, eu tenho um amigo que já lesionou o ombro assim. Te confesso que eu não sei nem o número de vezes. O tanto de vezes que já entrou em contato comigo. Ô Bruno, me ajuda aqui, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E eu já falei com ele, falei, cara, faz um exame aí, só pra você entender como que é o formato do seu acrômio, pra gente poder pelo menos excluir essa possibilidade, né? E isso muitas vezes é ignorado, né? A pessoa trata, às vezes melhora, né? Mas acaba que em situações do dia a dia mesmo, questões de levantar o braço acima da cabeça, o cara, sente. Então eu acho que isso é uma coisa boa pra comentar também, Bruno, porque é o seguinte... tem uma classificação que ela foi feita na tomografia, que chama classificação de Bigliani. Essa classificação, ela mostra o tipo de acrômio. Reto, curvo ou ganchoso. 1, 2, 3. Mas isso, há 20 anos atrás, o que acontecia? Você tem um acrômio ganchoso. Então você tem um risco maior de ter lesões do manguito rotador devido à morfologia do seu acrômio, certo? O que o médico fazia há 20 anos atrás? Ele ia lá, fazia uma incisãozinha no seu ombro e raspava esse acrômio e ele deixava esse acrômio não ganchoso em acrômio reto, tá? Era uma cirurgia que chama acromioplastia. Perfeito. Tá bom? Uma plastia do acrômio. Então, antes o acrômio era um acrômio tipo 3, virou um acrômio tipo 1. Perfeito. E ele achava, há 20 anos atrás, que isso ia resolver o problema do paciente. Só que com os estudos novos, mostrou que o acrômio ganchoso, ele tem
uma prevalência de lesão do manguito rotador de apenas 5%. Então, é aquele paciente que tem aquele acrômio mesmo quase insano o manguito rotador. Os outros 95% é pela genética. Então, assim, hoje, nas minhas cirurgias, o que eu faço? Hoje eu não faço aberto, igual fazia uns há 20 anos atrás. O cara tinha uma raspinha, fazia um corte, tinha uma raspinha, eu faço por vídeo. E eu faço a acromioplastia somente nos pacientes que tem aquele acrômio ganchoso já pinçando o tendão. Eu entro no tendão, vejo lá o acrômio pinçando o tendão. Se não acontece isso, eu faço a acromioplastia por 2 motivos. Ou porque está pinçando o tendão, ou porque vai facilitar a cirurgia. Se não vai facilitar a cirurgia ou não tá pinçando o tendão, não tem motivo você fazer, cara. Por quê? Somente 5% das lesões são ocasionadas pelo acrômio ganchoso. O resto é genético. Então, assim, eu entro no ombro do paciente e vejo. Tá pinçando o tendão? Tá, eu faço a acromioplastia. Se não estiver, mas assim, o espaço está apertado, a acromioplastia vai facilitar a cirurgia, eu faço mesmo assim, porque vai me facilitar durante a cirurgia. E eu vou lá e reparo o tendão. Perfeito. Se não, cara, não tem indicação de fazer. Perfeito. Então, vários pacientes, eles foram operados de acromioplastia sem indicação. Os estudos mostraram que, ao longo dos anos, não tinha indicação de fazer. Claro que ninguém está errado em fazer, porque era o que tinha estudado na época. Uhum. Assim, várias coisas que a gente está fazendo hoje, talvez daqui 30 anos, vai ser provado que não tinha indicação para fazer. Só que a gente está fazendo melhor e com os estudos que a gente tem hoje. Isso é ciência, né? Isso é ciência. Você é um cara acadêmico e isso você sabe melhor que eu, que isso é ciência. Isso é ciência. Entendeu? E é engraçado, cara, porque quando a gente fala sobre isso, né, às vezes algum leigo ou algum, na verdade nem o leigo, mas profissionais que não se atualizam, eu já escutei isso de profissionais, tá? Eu não acredito na ciência. Porque cada hora muda. Né? Porque cada hora muda. Eu falei, cara, mas isso é ciência. Isso é ciência. Isso é ciência. Você não está construindo um prédio. Sabe? Você não, aqui não, a gente não está fazendo engenharia, a gente não está fazendo. Não é a área das exatas, não. Aqui o negócio muda mesmo. E tá tudo bem você trocar de opinião porque você viu que realmente aquela conduta que você estava empregando há tantos anos saiu demonstrando que tem uma coisa melhor a se fazer. Sim, e tá tudo bem. Né? Na verdade, o profissional que estuda, ele tem realmente que fazer isso, cara. Você não tem que ter paixão por um método, você não tem que ter paixão por uma determinada forma de trabalho. Não, cara, larga a paixão. Não existe paixão. Né? Vá no que a ciência mostra. Né? A famosa prática baseada em evidência. Né? Porque às vezes você pode ter ali o paciente, né, por questões culturais, por questões religiosas, ele não quer fazer uma determinada cirurgia, ou não quer fazer uma determinada orientação que você deu, mas porque é uma questão religiosa, uma questão cultural, e aí o que a gente faz? Prática baseada em evidência, né? Onde a gente tem que, lógico, prática clínica, baseada em estudos científicos, mas também levando em consideração fatores culturais e religiosos do paciente, preferências do paciente, né? Porque se você fecha, de repente, um caso em uma única definição, em uma única forma de tratamento, e existe alguma restrição por esse paciente cultural ou religiosa, cara, simplesmente esse paciente ele vai abandonar, não vai deixar de fazer um tratamento, sendo que, de repente, a gente poderia oferecer algumas opções de tratamento. Não é que você vai deixar ele fazer o que ele quer, né? Mas você pode dar opções para casos, né, que, olha, não dá para fazer desse jeito, mas, se você quiser, dá para ser assim. Né? Não é fechar... Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, a indicação cirúrgica, ela só acontece quando as duas partes falam sim. Então, perfeito. O médico, ele indica uma cirurgia e a cirurgia só acontece se o paciente concorda com o tratamento. Né? Perfeito. E também, já aconteceu no meu consultório de chegar paciente e falar assim, cara, eu vim para operar o ombro, mas não é cirúrgico. Se eu falo que não é cirúrgico. Exato. Então, cirurgia é igual briga. Quando um não quer, dois não brigam. Perfeito. Então, assim, sempre que você tem uma indicação cirúrgica, as duas partes têm que concordar. Perfeito. Exatamente. Perfeito, cara. Cara, é o seguinte.
assim, a gente tem... O paciente sentiu uma dor, por exemplo, lá no treinamento, Uhum. né? Sentiu uma dor, sei lá, tava fazendo um supino inclinado, que é uma reclamação muito Muito comum, comum. né? Muito comum durante o treinamento. Então, quem é personal trainer sabe disso. Uhum. Principalmente supino com barra, né? Que você tem poucos graus de liberdade de movimento ali, por conta do braço fixo na barra. Então, né, com halter isso é menos frequente, porque você vai ajustando o movimento de acordo com o incômodo. Muitas vezes o aluno ele não consegue fazer um supino inclinado na barra, mas ele reage super bem ao supino inclinado no halter, Uhum. né? Sim. Enfim, sentiu um incômodo no ombro, né? Qual seria a conduta para indicar Nossa. esse paciente a ir ao ortopedista, Sim. né? Por quê que eu falo isso? Porque muitas vezes um paciente ele sente uma dor e ele fala, cara, eu preciso marcar um médico. Eu falo, né? No meu caso, eu já fiz, eu não sei se você sabe, eu fiz fisioterapia Não até sabia. o 6º período. Legal, cara. Eu não cheguei a sabia. terminar porque entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia, eu passei no mestrado no meio da pandemia e falei, cara, eu não quero fazer fisioterapia online, né? Porque para mim não faz sentido. faz Fisioterapia você precisa do toque, você não precisa, adianta. né, ter contato com o paciente. Eu não queria fazer aquilo de uma forma online, né? Enfim, mas esse primeiro contato, muitas vezes ele pode ser direcionado não para vocês, né, mas para um Sim. fisioterapeuta, Sim. né? Porque às vezes é um caso tão simples que um exame clínico, o próprio fisioterapeuta indicando, ele acaba minimizando todo esse trabalho de você, onde o sujeito vai lá no ortopedista e o ortopedista vai virar para ele e vai falar assim: Toma fisioterapia e anti-inflamatório, né? Então, o que você acha sobre isso? Qual que você acha que seria a conduta mais interessante? Isso é legal da gente conversar, Bruno. É o seguinte: quando o paciente ele tem uma dor no ombro, a dor sempre é refratária a alguma coisa, né? A dor ela pode ser ocasionada por várias coisas e também não adianta o paciente chegar e falar assim: eu tô com dor, eu vou tomar um remédio para dor. A dor, o organismo está te causando dor por algum problema que você tem. Então é sempre consequência a alguma coisa. Se você tem uma lesão, o organismo ele causa dor primeiro para limitar o seu movimento e para você procurar ajuda. Perfeito. Entendeu? Então não adianta você, vou tomar um remédio para dor. Tá mascarando. Tá mascarando a dor. Então assim, a dor ela pode ser ocasionada por várias coisas. Coisas mais simples e coisas mais graves. Depende daquilo que a gente estava conversando. Faixa etária, história do trauma, teve trauma ou não, é uma dor, localização da dor. Então assim, é importante dizer, a dor, ela tem uma característica. Qual que é a característica da dor do infarto? É uma dor no peito, em aperto, que irradia para a mandíbula, para o braço esquerdo, sensação de morte, dá a sensação de salivar, o paciente procura com a dor do infarto. A dor da lesão do ombro, do tendão mais específica, ela também tem uma característica. Então, a dor característica da lesão do tendão é uma dor que não é no ombro, é uma dor no braço. Isso é importante. Então o paciente chega para você e fala assim, tô com uma dor aqui, ó. Cara, pode ser um monte de coisa, pode ser trapézio, pode ser contratura de trapézio, pode ser osteoartrite acromioclavicular, pode ser, sei lá, um monte de coisa. Só que se o paciente chega para você e fala assim, Bruno, depois do treino, paciente acima dos 60 anos, Bruno, depois do treino, fiz lá o supino inclinado, eu tô com uma dor no braço, que piora à noite, ao deitar em cima do ombro. É uma dor que está limitando os meus movimentos e que ela já tem mais de 30 dias. Cara, esse cara tem que ir para um médico, entendeu? Perfeito. Esse cara tem que ir para um médico, por quê? Porque esse cara pode ter uma lesão do manguito rotador, parcial ou total, e talvez você pode estar piorando essa lesão se ele não procura tratamento. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a dor do manguito rotador, ela tem uma característica. E isso é muito importante no tratamento. Quando o paciente chega para mim na anamnese e fala assim, Leandro, eu tô com uma dor no ombro que irradia pro braço, piora à noite, me limita o movimento, mulher, tirar o sutiã por trás, homem, fazer higiene pessoal, estender uma roupa no varal, eu já sei o que ele tem antes dele de examinar. Claro que eu vou examinar, pedir exame e tal, mas eu já sei o que ele tem. Só para confirmar, né? É para confirmar, isso mesmo, é para confirmar. Porque às vezes é uma lesão pequena, é uma lesão que não precisa de tratamento cirúrgico,
Mas, quando o paciente fala essa característica da dor, você tem que ligar um alerta e falar, cara, você tem que ir para um médico. Entendeu? Perfeito. Agora, se o paciente, tô com dor aqui no trapézio, tô com contratura, tal, cara, pode ir no físio, fazer um tratamento mais regenerativo, uma compressa de água morna e tal, mas é importante a característica da dor. Perfeito, cara. E, por exemplo, né, a gente tem, é muito comum a lesão do manguito rotador, Muito comum. né? No entanto, eu não sei, aí é o que eu visualizo, não tenho dados para isso, você pode, com certeza você tem muito mais respaldo do que eu para falar isso, mas é muito mais comum a tendinopatia do supra, Sim. do infra, do que propriamente uma lesão onde há uma ruptura parcial, né? Enfim, seria isso, né? Sim. Muito mais comum, primeiro, seria o processo inicial, pelo menos, ou um processo anterior a esse processo de ruptura. Se você faz o de uma diagnóstico forma antes, cara, é muito melhor. Exato. Entendeu? Né? E aí, pensando, por exemplo, você citou aí acima de 60 anos, né? Certo. Pensando numa galera mais jovem, Certo. né? Que está acostumada, por exemplo, na academia, pegar cargas mais elevadas, ou está no crossfit, né? Fazendo barra, né? Aquela barra mais... Eu não lembro o nome da barra de uma forma mais técnica. Se eu não me engano, é Muscle Up, alguma coisa assim. Enfim, esse tipo de paciente... é mais fácil você indicar ele por ortopedista direto ou é mais fácil indicar o cara que está acima de 60 anos? Tá. Bruno, todas as dores que não respondem a tratamento clínico há mais de 20, 30 dias, é importante uma avaliação médica. Todas. Sim. Porque a gente tem os que a gente chama de red flags. São dores... Todas as dores, elas têm as red flags. Então, se é uma dor que tem as características de lesão do manguito rotador, é uma. Se tem uma dor relacionada que apresenta um emagrecimento exagerado, é outra. Se tem uma dor que é uma dor que tem características de dores neuropáticas, é outra. Se tem uma dor... Porque a gente pensa, né, que pode ser uma dor de tendinopatia, mas pode ser um câncer também, entendeu? Perfeito. Câncer também dá dor. Uhum. Então, assim... Todas as dores de mais de 20, 30 dias é importante uma avaliação médica de um bom profissional, entendeu? Perfeito. E é bom a gente conversar sobre tendinopatias, por quê? A tendinopatia é igual aquela história da hérnia de disco. Cara, se eu fizer uma ressonância minha agora do meu ombro, eu não tô com dor nenhuma, vai dar uma tendinopatia do supra, do infra. Vai dar. Por quê? Porque, cara, o tendão ele tem uma alteraçãozinha, eu malhei hoje, então ele vai estar um pouquinho inflamado, entendeu? Então, tudo é a avaliação clínica, cara. Você não pode decidir o seu diagnóstico por um exame de imagem, entendeu, cara? Perfeito. O exame de imagem é um exame complementar. E ele é complementar, esse nome é complementar, porque ele é complementar a alguma coisa. A gente volta lá no que a gente no tá início que a gente conversando, estava falando. Então, assim, tendinopatia, todo mundo tem. Eu vou te afirmar assim, na medicina a gente nunca fala todo mundo e nunca, né? Mas, cara, 99,9% das pessoas têm tendinopatia e não necessariamente tem dor. E é o caso da hérnia, é o caso da condromalácia patelar. Todo mundo acima dos 40 anos, cara, fizer uma ressonância, independente, se você fizer um trabalho de todo mundo acima dos 40 anos, você vai pegar uma população e todo mundo vai fazer ressonância, independente do que for. Eu te garanto, todo mundo vai vir escrito tendinopatia. Então, assim, e não necessariamente tem dor. Então, cara, o exame clínico do médico, ele é fundamental no tratamento. Então, se você for num médico e o cara não te pôs a mão, vai em outro. Se for num médico, o cara viu a ressonância e não te colocou a mão, não te examinou, vai em outro. Porque a chance dele errar é muito grande. Perfeito. Entendeu? Cara, e quando que é indicado uma cirurgia? Tá, vamos lá. Vamos pegar os dois públicos que a gente está conversando. Isso, tá? acima de 60 e abaixo de 60. E de 20 a 40, tá? E aí vai pender entre 40 e 60, vai pender um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, de acordo com cada coisa. Então vamos pegar esses dois públicos. O público de pacientes de 20 a 40 anos é um público, provavelmente, da lesão mais comum ser a lesão ligamentar. Acima dos 60 anos, anatomicamente, o ligamento do ombro ele é um pouco hipotrófico, que a gente chama. Então ele está um pouquinho hipodesenvolvido. E aí a estabilidade do ombro ela é
muito relacionada ao tendão do manguito rotador. Tá? Eu tenho um trabalho publicado, acima dos 50 anos, o paciente que luxa o ombro, ele não rompe o ligamento, ele rompe o tendão. E o paciente de 20 anos, se ele luxa o ombro, ele rompe o ligamento. Entendeu? É um trabalho publicado mostrando isso, que quem contribui com a estabilidade do ombro acima dos 60 anos é o tendão do manguito rotador. Quem contribui com a estabilidade do ombro, dos 20 aos 40 anos, é o ligamento. Então, se o paciente caiu aos 20 anos e luxou o ombro, a chance dele vir a ser cirúrgico passa de 90%. Passa de 90%. Porque esse paciente vai ter lesões sucessivas de luxações por movimentos do dia a dia. Então, ele teve um evento traumático com 20 anos, jogando bola, caiu, o ombro luxou. Com 21, ele vai começar a luxar por espreguiçar. Vai acender uma luz, vai espreguiçar, vai luxar o ombro. Vai fazer um movimento banal, vai luxar o ombro. Então a chance desse paciente vir a ser cirúrgico é muito grande. Passa de 90%. E o paciente acima dos 60 anos, que tem uma lesão do manguito rotador, se ele for ativo e for uma lesão completa, esse paciente é cirúrgico em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Entendeu? Agora, se o paciente não for um paciente ativo, tiver comorbidades, e aí vai de caso a caso. Mas, no geral, o paciente ativo, acima de 60 anos, você, ativo, que tem mais de 60 anos, 60 a 70 anos, e tem uma lesão completa do tendão do ombro, você precisa ser operado. Perfeito. Se você não está sendo operado, você está sendo maltratado. Você vai ter problemas no futuro devido a essa lesão. Tanto um problema muito, muito comum e muito importante chama artropatia do manguito rotador. Esse problema é o seguinte: o paciente vai desenvolver uma artrose decorrente da lesão do tendão. Por quê? Pela biomecânica, os movimentos e vetores de força vão estar alterados, ele não vai conseguir levantar o braço por algum motivo, o movimento vai ser às custas do deltoide, não vai ter o rolamento da cabeça do húmero na glenoide, isso vai lesar a cartilagem, e ele vai desenvolver uma artrose chamada artropatia do manguito rotador. Então, cara, é muito importante esse podcast, vai ser visto por muitas pessoas. Então, se você é acima dos 60 anos, ativo, faz atividade física ou tem uma atividade diária frequente, é importante você procurar um ortopedista especialista em ombro, que você precisa fazer uma cirurgia do ombro. No caso de um paciente não ativo, é mais uma relação de risco-benefício. O paciente não ativo, o paciente vai ser estudado, risco-benefício. Às vezes o cara é não ativo também, e o cara ele não é ativo assim, de atividade física, mas às vezes no dia a dia ele faz um monte de coisa. Mas de repente o cara tem uma comorbidade. Se o cara tiver comorbidades, você põe numa balança. Então assim, Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes, risco-benefício, você põe numa balança. Quando os riscos são muito aumentados ou iguais aos benefícios, você não opera. Porque os riscos são muito aumentados ou iguais aos benefícios. Agora, se os riscos são mínimos, nunca também não tem risco. Os riscos sempre vão existir. Tá? Principalmente quando fala de cirurgia. Principalmente quando fala de cirurgia. Se os riscos são mínimos e os benefícios são grandes, aí que a gente indica uma cirurgia. Então, cada paciente o atendimento é individual e cada paciente ele é estudado na sua integralidade. Então, cada paciente tem um protocolo de tratamento. O protocolo nunca pode ser para todos, né? O protocolo é sempre individual. E o tratamento é individual. Então, se o paciente apresenta comorbidades graves, você não indica cirurgia, você faz um tratamento clínico e orientação do paciente, o que pode acontecer no futuro. Cara, e qual é a atividade mais prevalente que você recebe de lesão no ombro? Atividade mais prevalente? Pode ser atividade da vida diária ou então esportes. Vamos pensar de modo bem amplo. Naquele paciente de 20 a 40 anos, o jiu-jitsu é muito prevalente, tá? Agora a gente tem as lesões também, não é propriamente no ombro, mas a gente também faz a parte de ombro e cotovelo, né? O beach tênis, muitas lesões de epicondilites laterais, mediais. Então os pacientes que fazem beach tênis, eles têm muitas lesões no cotovelo também no ombro, tá? E no paciente acima de 60 anos são as quedas, né? As quedas são muito prevalentes e tem
às vezes, uma indicação de avaliação médica para avaliar os tendões do ombro. Cara, foi legal você falar do beach tênis, Uhum. porque né, a gente sabe que, tirando fatores de lesão prévia, o principal fator de risco para lesão em qualquer articulação é o volume, o aumento de Isso. volume abrupto de treino, Isso aí. né? E aí, o que acontece? O beach tênis tá na moda, né? A galera tá curtindo bastante e tal. No entanto, é o que acontece com muitas pessoas na corrida, né? A pessoa começa a correr e tal, e empolga, começa a querer bater o próprio tempo, mas não sabe fazer uma progressão de volume de Legal, treino cara. adequada. Quando vai ver, estoura. Ou sei lá, dor patelofemoral, ou então ela tem uma canelite, enfim, né? Começa fascite Legal. plantar por conta desse volume abrupto de treino. E eu acredito que isso aconteça muito também no beach tênis, que é uma atividade mais lúdica ali, você tá com seus amigos e tal, né? Você tá num ambiente que é gostoso de ficar, né? Então o cara começa fazendo uma vez, 2 vezes na semana, e do nada ele já entra numa competiçãozinha de beach tênis, né? Já começa Aumentar a o levar ritmo o de negócio treino. mais a sério. Ó, eu saí de uma, vou fazer 4 vezes na semana e vou jogar ao final de semana. Aos dias de semana eu treino e no final de semana eu jogo. E aí o jogo pode durar ali uma hora, ou até mesmo no tênis, né? Eu tenho um aluno que joga tênis também, e, e a lesão que ele tem é exatamente essas lesões mais de cotovelo também, e também ele não tem a de ombro, mas eu já vi muitos amigos também reclamarem de incômodo no ombro, e é exatamente o que eu falo com isso, cara, você está aumentando o volume de uma forma muito abrupta. Você estava fazendo uma vez na semana, você passou para duas, do nada agora você está fazendo 4 e ainda fazendo jogos ao final de semana. Qual a orientação que você dá para esse cara ou para essa mulher, para essa pessoa, né, para que ela, na verdade, minimize essas chances mesmo no processo de empolgação com a determinada atividade? Bruno, isso é muito legal, cara. Que assim, eu no consultório, eu converso muito com o paciente, eu gosto de conversar com o paciente, né? Então, assim, eu falo que lá é um teatro, cara. Eu levanto, eu converso, eu desenho. E aí, cara, você me falando assim, quando você começa a falar, eu já penso o que eu vou falar e você complementa. O que que acontece? O paciente, cara, que tem um excesso de treino, um overtraining, o que que ele faz? Eu sempre falo pro meu paciente, se você quiser correr uma maratona, o que que você vai fazer? Cara, você tem que malhar perna, você tem que fazer um trabalho de core, você tem que malhar coxa, você tem que procurar um bom profissional de educação física, você tem que procurar um cara que faça suas planilhas, tá? Você vai aumentando o seu pace lá e vai indo até você chegar para correr uma maratona, certo? Perfeito. Se você não fizer isso, o que que vai acontecer? Você vai ter lesão, beleza? Agora o cara, ele começa a fazer beach tênis uma vez por semana, depois 2, depois 3, depois 4, depois tá jogando 8, 9, 10 horas por semana e ele não faz academia, cara. Ele não Não faz faz um trabalho nada. Não específico faz nada. Faz ele nada. dá lá 1000 raquetadas na bola. Claro que ele vai ter lesão, cara. Eu tô com uma paciente, umas 5 pacientes que foram no meu consultório essa semana com lesões de overtraining, entendeu? Com lesões, epicondilites laterais, epicondilites mediais, tendinopatias do bíceps por excesso de treino. Então, a minha orientação para o paciente é o seguinte: primeiro, um aumento gradual do ritmo de treino, tá? Segundo lugar, ele tem que fazer um trabalho de fortalecimento, de alongamento, sei lá, liberação miofascial, pós-treino, recovery. Então, assim, eu sempre falo pro meu paciente, você quer ter rendimento no seu esporte? Você quer fazer o seu esporte e ter pouca lesão? Você tem que investir nisso. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto de falar com alguns alunos, e até mesmo com alguns dos meus mentorados, que é, gente, descanso também é treino, Isso. né? A recuperação faz parte do processo. E quando esse aluno ou esse paciente ele está muito empolgado com determinada atividade, geralmente é o que eu vejo, né? Principalmente quando a gente pensa em questões de lesão, ele não está acompanhado por um profissional. Com certeza. Ele está indo na onda da galera e às vezes ele entra num ciclo de pessoas que já estão naquela prática há muito tempo
e quer acompanhar Já aquela fizeram galera. esse trabalho que a gente tá falando. Exato. Então Entendeu? o cara já é um cara treinado no esporte e entra o curioso ali de gaiato, né? Querendo aprender, começa a aprender, começa a jogar bem e tá tudo ótimo, tem que fazer mesmo. Uhum. No entanto, ele não sabe dosar a quantidade necessária naquele momento e também não sabe progredir com essa carga. Uhum. Cara, pra mim, o esporte que talvez mais descreve isso é a corrida. Que mais Sempre passou essa consegue, correlação. que mais consegue desenhar o aumento abrupto de volume e lesão, pra mim, é a corrida. Uhum. Pra mim não tem nada igual. Se você quer dar um exemplo de volume volume abrupto de treino e lesão, é corrida. O corredor, ele começa, a gente sabe de toda questão hormonal e benéfica que traz a corrida, né? Sensação de bem-estar, redução da ansiedade, Com certeza. né? Características de perda de peso mais acentuadas, né? Por conta do aumento do gasto calórico e tudo mais. E esse sujeito, ele cria uma certa paixão pelo esporte e ele... Qual que é a característica desse sujeito? Eu quero sempre mais, eu quero bater meu tempo, que aí ele começa a usar aplicativo para bater o próprio tempo. Ó, o meu pace na última vez estava tanto, agora eu tenho que abaixar. Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho... Então, essa competição com ele mesmo, até certo ponto ela pode ser saudável, no entanto, né, essa procura por um profissional realmente capacitado para fazer esse tipo de prescrição, ela é necessária, senão você vai quebrar. Vai quebrar, não tem jeito, né? Esse é o segundo principal fator de risco para lesão em qualquer esporte. Volume acentuado de treino, né? Você progredir isso de forma abrupta. O primeiro é questões relacionadas a lesões prévias, que isso aí realmente não tem jeito. Você já teve uma lesão, você vai voltar a fazer uma determinada atividade, a chance de você lesionar de novo é muito maior do que quem não tem nenhum tipo de lesão, né? Do que quem nunca teve. Agora, o segundo, pensando que você nunca teve algum tipo de lesão, é o volume abrupto de treino. Você aumentar isso de forma abrupta e para realmente você conseguir controlar isso, você tem que procurar um bom profissional de educação física para realmente te orientar da forma adequada, tá? Leandrão, cara, pra gente ir fechando, né? Pô, eu tô me amarrando nisso aqui. É legal, né, cara? Né? É uma muito pena legal. que tem um tempo determinado, legal mas por mim eu bate-papo, ficava aqui a noite inteira, inclusive tomando um uísque com você. Né? Muito O legal, Diogo cara, abandonou bate-papo. a gente aqui, abandonou o uísque, né? Eu tô triste aqui. Com um copo vazio, estamos com um copo vazio, mas tá tudo bem. Cara, a pergunta que eu te faço agora é a seguinte, cara, em relação ao futuro. Uhum. O que você enxerga, assim, se existem novas tecnologias, o que tem de tratamentos promissores para os problemas relacionados ao ombro? O que de repente está surgindo agora? Você que está sempre em congresso, sempre se atualizando, o que você tem visto de interessante que pode mudar determinadas condutas, determinadas formas de tratamento ou de análise clínica? Bruno, só pegando um pouquinho o gancho do que você disse, procurar um bom profissional de educação física. Você paciente que faz uma cirurgia ou que tem algum problema, você tem que se cercar de bons profissionais. Eu sempre falo pro meu paciente, eu não faço nada sozinho, cara. Perfeito. Eu sou uma pequena parte do processo. Então, não adianta o cara fazer uma cirurgia comigo e fazer a fisioterapia do choquinho do gelinho, entendeu? Perfeito. Não adianta o cara ir num profissional de educação física que não faça o tratamento da maneira correta. Não adianta o cara ir no ortopedista que não faça o tratamento da maneira correta. Então, assim, eu só sou uma parte do processo. Claro que o bom ou o mau resultado vai estar sempre no médico, né? Tanto os louros quanto os problemas, né? Então, quando dá tudo certo, não, eu operei com fulano de tal. Quando dá tudo errado também, eu operei com fulano de tal. Então, Perfeito. a gente está preparado para isso, tá? Mas a minha conduta no consultório é de dividir responsabilidade, tá? E deve ser assim. Isso. Tanto bom quanto ruim. Exato. Quando o paciente sai muito bem, eu falo, cara, eu não fiz nada sozinho. A minha parte eu fiz, o fisioterapeuta fez uma boa parte, o educador físico fez um excelente tratamento e o paciente fez um bom tratamento. Cara, seguiu as você orientações. não consegue resolver problema nenhum quando você não envolve o paciente como parte do processo. Perfeito. Isso é muito importante. Isso eu faço muito. O paciente, ele é responsável
pelo sucesso e pelo fracasso, tá? Em mais ou menos E é porcentagem. responsabilidade dos profissionais educar esse paciente. Né? Então, assim, eu falo pro paciente, cara, eu sou parte do processo. Então, eu faço, sei lá, 25% do processo. 25% é meu, 25% é do fisioterapeuta, 25% é de um reabilitador, um educador físico após, e 25% é seu. Perfeito. Então, se você não faz a sua parte também, a responsabilidade do insucesso é sua. Perfeito. Também em partes. Perfeito. E o sucesso também, eu falo, cara, sempre quando eu dou alta num paciente de uma cirurgia, que o paciente evoluiu muito bem, tal, eu falo, cara, parabéns. Aí eles falam assim, não, mas parabéns pra você. Eu falei, não, parabéns pra mim não. Parabéns pra gente. Porque eu fiz a minha parte, o fisioterapeuta. Você me escutou, porque é uma briga, cara, do cara fazer Sim. a fisioterapia de qualidade. Geralmente o paciente chega, mas é porque eu pago o plano caro, eu faço a fisioterapia pelo plano, tô fazendo choquinho gelinho. Cara, eu não tenho interesse nenhum em ganhar nada com a fisioterapia. Eu tenho interesse que você fique bem e que você me indique no futuro. Então não adianta você fazer uma fisioterapia de péssima qualidade. Eu não tô aqui generalizando que a fisioterapia pelo plano é ruim, tá? Uhum. Tem bons profissionais, mas são raros, entendeu? São. Então, você pode fazer fisioterapia onde você quiser, mas tem que ser uma fisioterapia de qualidade. Porque eu já reoperei vários pacientes que fizeram uma fisioterapia ruim, entendeu? Então, assim, voltando, como eu sou parte do processo, o paciente é parte do processo, o fisioterapeuta é parte do processo e o educador físico, depois, quando você libera esse paciente para realizar a atividade física que ele deseja, ele também é parte do processo. E essa galera tem que conversar entre si, Isso, né, cara, isso é muito importante, isso cara. é uma coisa que eu prezo muito quando eu pego alunos / pacientes que acabam de vir de um pós-cirúrgico e foram liberados pelo fisioterapeuta. Uhum. Essa é uma prática muito comum que eu tenho de fazer, eu gosto de fazer isso. Cara, quem é esse fisioterapeuta? Uhum. Tá, beleza. Legal. Me passa o número dele. Deixa eu conversar com ele, saber o que foi feito, como que ele te liberou, o porquê dele ter te liberado, quais foram as variáveis que ele verificou para te dar alta. Uhum. Só para eu entender qual que é o seu estado atual, para eu entender da onde eu vou partir com você, Uhum. tá? Então, isso é muito, eu acho que é muito importante, né? E nós, profissionais, né, a gente tem que realmente enxergar um outro como parceiro, porque às vezes você manda uma mensagem para um parceiro de profissão, né, seja um médico, seja o fisioterapeuta, e vice-versa também, o fisioterapeuta quer falar com o profissional de educação física ou o médico, e aquilo, o profissional ele recebe aquilo como uma afronta, tipo, cara, tá duvidando do que eu fiz? Uhum. Não, essa conversa ela deve ser realizada, tem que ter pra você entender todo o contexto. O corpo humano ele é muito complexo para você achar que você vai pegar um paciente ou um aluno e você vai resolver todos os problemas da vida dele. Não, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, você está fazendo a maior cagada da sua vida. Então, ao invés de você cagar a vida do seu aluno ou do seu paciente, conversa com quem já passou por ele, entende melhor o contexto, né, para que você possa fornecer para essa pessoa o melhor atendimento possível. Cara, assim, Juiz de Fora tinha, há alguns anos atrás, uma dificuldade muito grande entre conversar ortopedista com fisioterapeuta, tá? Era um falando mal do outro, o fisioterapeuta fala, eu que mando aqui na minha parte, o ortopedista querendo dar palpite, o ortopedista falando mal do fisioterapeuta. Eu voltei para Juiz de Fora, fiz residência aqui de 2011 a 2013 no Hospital Universitário. Fiz ombro em Belo Horizonte em 2014 e voltei em 2015, tá? Quando eu voltei, eu trabalho com o pessoal do grupo de ombro e cotovelo daqui de Juiz de Fora. Uhum. E o meu chefe, o Dr. Zé da Mota, ele foi o precursor no tratamento multiprofissional aqui em Juiz de Fora. Isso eu falo, cara, com todas as letras. Eu participei dos grupos de ombro lá no Monte Sinai. Eu tenho que dar esses louros pro Dr. José da Mota e dar os louros também pro Dr. Adriano Mendes, que foram, assim, o José da Mota começou isso, tá? Em conversas com vários fisioterapeutas, cara, do atendimento multiprofissional, de extirpar essa rixa entre ortopedista e fisioterapeuta, tá? Ele começou isso lá em 2013, 2012, quando eu fazia residência com ele, tá? E quando eu voltei, esse relacionamento já estava muito melhor. E eu só progredi
com esse relacionamento com os fisioterapeutas. E depois nós criamos, eu, Dr. Zé da Mota, Dr. Adriano Mendes, o grupo de ombro e cotovelo, e a gente tinha aulas mensais. Cara, ia fisioterapeutas, educadores físicos, radiologistas, pra gente falar a mesma língua. Exato. Porque assim, eu pedi uma ressonância, eu tinha que falar a mesma língua do cara que ia laudar a ressonância. Eu orientava uma fisioterapia, eu tinha que falar a mesma língua do cara. E o fisioterapeuta, quando indicavam que ele estava de alta pro educador físico, tinha que falar a mesma língua. Então a gente juntou isso. Infelizmente a pandemia veio e deu uma quebrada nisso. A gente fez algumas vezes online, mas isso se perdeu um pouco pela pandemia e por desafios profissionais de cada um. Mas quem iniciou isso? Esse atendimento multiprofissional, fechando toda a cadeia de tratamento, médico, cirurgião, fisioterapeuta, educador físico, radiologista, foi o Dr. Zé da Mota. Então isso eu tenho que dar esses louros para ele. É um cara que é meu amigo, um cara que trabalha comigo e um cara que abriu as portas de Juiz de Fora ao tratamento multiprofissional. E voltando à sua pergunta, das novas tecnologias, né, que tá vindo para Juiz de Fora e tá vindo e que foram, eu fui no congresso agora de ombro, brasileiro de ombro, tem muito tratamento novo, tá? Mas muita coisa de tecnologia para melhorar o que a gente já faz, tá? Não tem muito assim, tem muita gente, medicina regenerativa, medicina integrativa. Então assim, cara, muita coisa, tudo que a gente está conversando aqui, lembra que a gente começou a falar lá no começo sobre regenerativo? Tudo é regenerativo. Tudo. Mas as pessoas quiseram criar uma nova especialidade falando medicina regenerativa. Tudo que a gente faz, que eu faço no meu consultório, é regenerativo e é integrativo. E é humanizado. Então, assim, eu não preciso criar uma nova especialidade sobre isso, tá? Mas, assim, o que eu vejo no futuro, as coisas estão melhorando, a tecnologia por exemplo, as próteses estão melhorando sua qualidade. As âncoras que a gente usa para reparo do manguito rotador está melhorando. As lâminas estão melhorando. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente continua fazendo. De maneira mais fácil, porque a tecnologia melhora. Então, as cirurgias hoje são mais fáceis do que há 10 anos atrás. Mas tudo que a gente vem fazendo e vem estudando é o mesmo. Só a tecnologia está melhorando os materiais, entendeu? Perfeito. Então, assim, tem muita coisa sendo dita aí de tratamentos ortobiológicos que a gente tem que pesar um pouquinho e pensar um pouquinho. Nada 100%, nada é 0%. Eu também faço tratamento ortobiológico. Faço as infiltrações de ácido hialurônico, faço as infiltrações com células de medula óssea, faço as infiltrações baseado em evidência, cara. Você é um cara acadêmico, você é um cara acadêmico e você sabe melhor que eu que tudo que a gente tem que fazer é baseado em evidência, mas também com evidências nível elevado. Porque, cara, se você eu posso provar que você quiser tudo que eu quiser, você tá? acha. Que eu acho. Tudo que eu quiser, eu posso provar. Não vai nessa de que, eu tenho um artigo aqui, tá? Não vem com essa de que eu tenho um artigo, não. Deixa eu ver esse artigo, deixa eu ver a qualidade desse artigo, o jeito que ele foi escrito, se ele tem vieses. Porque daqui a pouco tá aparecendo aí o personal regenerativo integrativo, humanizado. Que é o que você já faz. Você só não apelidou isso para vender melhor. Então alguém está fazendo isso, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Eu sempre falo para os meus pacientes. Primeiro, o bom senso. Que ele rege tudo que a gente faz. Nossa vida, o nosso trabalho, o relacionamento profissional. Tudo é o bom senso. Então, cara, procure um bom profissional. Um cara que você confie. Um cara que converse com os outros integrantes dessa cadeia, seja fisioterapeuta, educador físico, radiologista, entre outros, tá? Que você vai estar bem servido e você vai resolver seu problema. Cara, perfeito, perfeito. Assim, infelizmente, né, a gente fala muito, se baseia em evidência, né, e tal. Infelizmente, eu sei que ler um artigo científico é diferente de entender um artigo científico, de compreender.
o que está sendo escrito ali. E mais difícil ainda é entender a metodologia de um artigo científico. Com certeza. Né? Porque o que mais a gente vê aí, às vezes o artigo é até bom e o profissional vai ler e de repente publica na sua rede social com conclusões completamente equivocadas do que aquele estudo trouxe. Né? Então, infelizmente, não é só ler o artigo. Você tem que entender de metodologia de pesquisa para você realmente pesar algumas variáveis, se esse artigo realmente é bom. Não é porque está publicado em uma revista de fator de impacto alto que necessariamente ele é bom. Esse é um artigo. Né? A gente já cansei de pegar artigos publicados em revistas de alto impacto e são mal escritos. São mal escritos, tem uma estatística errada, enfim. Né? Vieses comerciais. Muito. Né? Viés, tem toda aquela questão de interesse ali por trás, enfim. Mas se baseiem em artigo científico. E, cara, hoje tem muitos cursos, tem uma facilidade para você, de fato, compreender o que um artigo científico diz, muito mais fácil do que se tinha antigamente. Com certeza. Né? Muito curso aí, tem muitos professores que dão cursos que não são caros, que o cara pode ir lá entender, cara, essas aqui são as principais variáveis que você tem que ver dentro do artigo, porque isso diz isso, isso, isso e aquilo. Né? Isso vai facilitar a sua leitura, vai facilitar a transmissão do seu conhecimento para quem está te escutando, para você não ficar falando borracha por aí, igual um monte de gente faz. Né? E outra coisa, não acredite em tudo que você vê na internet, mesmo estando escrito doutor, mesmo estando escrito mestre. Existe muito mestre e doutor que é analfabeto científico, então cuidado, né, com as suas referências, tá? Bom, Leandrão, cara, obrigado. Esse foi o último recado que eu quis dar aqui, porque você tocou nesse assunto e eu acho que é muito pertinente, obrigado. É algo que às vezes me incomoda muito, né? Ah, estou baseado em evidência, tá? O lixo da evidência vai ser estar baseado, enfim. Mas foi muito bacana, cara. Você é um cara que tem muito conhecimento, tinha muita coisa para passar e tem muito mais coisa para passar ainda. Inclusive, a gente pode até marcar uma segunda parte disso, né? Porque eu sei que você tem muito ainda para agregar aqui dentro. E, cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela participação. Bate-papo descontraído, né? Foi muito bacana. Eu gosto muito dessas conversas assim, onde a gente tá solto, a gente tem essa intimidade, essa amizade, então o papo ele corre de uma forma que não é robótica, né? A gente consegue passar isso para as pessoas de uma forma muito mais simples, muito mais didática. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado por se disponibilizar, tá aqui essa hora da noite, fazendo cirurgia o dia inteiro e tomar um pouquinho do seu tempo aqui para estar falando para esse pessoal. Bruno, eu agradeço o convite. Esse bate-papo foi muito legal, assim, eu não vi isso como uma aula, algo formal. Acho que foi muito legal a gente passar o que a gente tem de conhecimento, principalmente para a população de Juiz de Fora, que às vezes está um pouco sedenta para os bons profissionais, tá? Eu agradeço o convite, estou à disposição, sempre que chamar, só ligar que nós estamos aqui. Tá? Quero participar novamente, eu acho que foi muito engrandecedor, aprendi bastante com você, tá? E eu acho assim que quem assistir esse podcast vai sair diferente, vai sair melhor, vai saber mais sobre ombro, mais sobre ortopedia, mais sobre saúde, tá? E eu acho que a gente fez a diferença aqui hoje. Não, tenho certeza disso. E eu aprendi absurdamente mais com você aqui também, porque eu falei, cara, eu preciso de um cara que é referência, eu tenho um amigo que é referência nisso, então não tinha quem eu chamar além de você. Tá? Muito obrigado mesmo. E, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado muito desse terceiro episódio com o Dr. Leandro de Simone. Então, muito obrigado, galera. Até o nosso próximo episódio. Um abraço.